Comentários e entrevistas sobre política. Hoje nós estamos entrevistando, no Momento Democrático, o José Milton Dallari Soares, mais conhecido como Milton Dallari, uma pessoa que tem uma formação eclética, é formado em economia, em advocacia, em administração, foi professor, foi professor de graduação e pós-graduação, trabalha em conselhos empresariais, tem a sua empresa voltada à recuperação de empresas, de outras empresas, é um homem público, porque também dirigiu diversos órgãos públicos, tanto na federação quanto no estado e no município, e está aqui hoje para nós conversarmos um pouco sobre economia nacional. Bom dia, Bom boa tarde, dia. boa noite, querido Dallari. Muito bom dia. Prazer muito grande em revê-lo, Ronaldo. Muito Muito obrigado bacana. aí pelo Obrigado a convite. você. Por que você escolheu essa área de trabalho, né, que é trabalhar com organizações, empresas e governo? E quais foram os seus maiores desafios? Olha, Ronaldo, eu escolhi o seguinte, a minha formação básica inicial é de engenharia elétrica. Tanto é que eu fui É funcionário da verdade. CESP, Companhia Energética de São Paulo, com muita honra, por muitos anos. E aí, após eu recebi um convite do ex-ministro Antônio Delfim Neto, a quem eu prezo demais, para um desafio muito grande quando ele era ministro do Planejamento, para cuidar das tarifas de energia elétrica, de saneamento, de ônibus, de uma série de coisas voltadas à área pública. E como eu tinha esta formação e eu era o responsável por essa área na CESP, acho que ele acabou me selecionando em função dessa minha experiência aí de algum tempo, entendeu? E aí eu comecei a me envolver detalhadamente nessa área toda. Aí acabei assessorando o Carlos Viacava também, lá como ele era o responsável pela área de abastecimento e preços, e depois eu substituí-lo, tá certo? E acabei me enfronhando e vendo como é que era o abastecimento de matérias-primas, de abastecimento de alimentos, de defensivos, etc., no Brasil todo e consegui ter uma visão muito ampla de como é que o sistema econômico real funciona no Brasil. E aí eu pude aproveitar essa experiência adquirida ao longo desse tempo todo para poder me aprimorar cada vez mais e poder assessorar os sistemas econômicos, as empresas, quando eu saí do governo. Foi exatamente isso. E, posteriormente, tive um convite do presidente Fernando Henrique, quando ele era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, para eu fazer parte da equipe que desenvolveu o Plano Real. E aí eu fui selecionado lá pela própria equipe para fazer a operacionalização. Tanto é que talvez você deve se lembrar, eu saí aí para o Brasil inteiro explicando nos sistemas econômicos, nos sindicatos de trabalhadores, o que era o RV, Unidade É, Real de Valor, deve se lembrar disso aí. E aí era muito difícil você começar a explicar, olha, a unidade de valor de real é isso, isso, isso. Então, o seu negócio, que você vendia o seu pãozinho por 0,25 a moeda na época, vai valer 0,25 URV. Então, isso. essa conversão é que me deu um trabalho e um desafio imenso, porque a cada segmento que nós tínhamos uma reunião nesse sentido, era um tipo de discussão. Você imagina, nós discutimos, por exemplo, as mensalidades escolares, tanto na área de universidade quanto na área de colégio. Então, para que nós conseguíssemos uma seleção de critérios para que pudéssemos contemplar isso aí, foi um trabalho muito bom, muito gigantesco, muito produtivo. E tanto é que nós iniciamos, quando nós definimos no Plano Real a URV, em fevereiro de 94, nós tivemos que fazer aproximadamente mais de 1.000 reuniões pelo Brasil inteiro, conversando com empresários, conversando com trabalhadores, com sindicalistas
de todos os segmentos da economia para poder explicar o que era essa URV e qual que era o conjunto das coisas que certamente, e até hoje prevalece, uma inflação num nível muito baixo. Saímos de uma inflação que vocês devem estar lembrando no plano verão, com o ministro Maílson e o presidente Sarney, chegamos a um mês a ter 83% Foi. no valor e caímos aí para algo como está hoje, aí 0,4, 0,3, 0,2, 0,5. Então, essa foi a grande conquista, eu creio, da economia brasileira, foi conseguirmos chegar ao nível que chegamos hoje, com uma inflação praticamente estabilizada. Isto é Esse o foi o grande legado desafio. do. Nós estamos comemorando 30 anos, né, Sim, de sim. Plano Real. Esse é o legado do Plano Real ou tem mais legados? Qual é o grande legado do Plano Real ou Eu quais acho que o são os grande legado do principais? Plano Real, esse é um deles. O outro foi um equilíbrio das contas públicas, tá certo? Onde foi estabelecido um limite máximo de gastos pelo governo, através do qual você não poderia ultrapassar aquele teto de gastos. Então, foram duas grandes conquistas da economia brasileira. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande nas contas públicas e que estamos novamente nas costas do consumidor, pagando essa conta, inclusive através de uma mudança muito grande, muito volátil de todos os preços da economia, onde nós estamos acompanhando, nada mais do que isso. Acho que está, aí no caso, faltando um pouquinho ao governo brasileiro ter alguma área do Ministério da Fazenda ou Planejamento que acompanhe o que está acontecendo na economia, ou que acompanhe o que está acontecendo nos preços públicos e privados e comece a discutir um pouquinho mais com o setor empresarial como é que deve se levar esse tipo de coisa. Na época, nós tivemos, inclusive, a oportunidade de fazer uma negociação muito ampla no Mercosul, quando apareceu as tarifas externas comum, onde nós discutimos com a Argentina, Paraguai e Uruguai o nível de empresas, o nível de preços que poderiam ser praticados, e isso era modulado através das tarifas externa comum de importação e exportação. Nós Então, vamos, nós vamos passar agora para a Argentina e voltar para o Brasil. Por sim, que a Argentina não tem um plano real? Porque ela sofre de sintomas, não sei se são as mesmas causas, que o Brasil naquela época, né? Hiperinflação. O que acontece com a Argentina hoje se caberia uma assessoria internacional para ajudar o Milei? veja, Ronaldo, a Argentina, na minha avaliação, deveria efetivamente a pensar num plano econômico mais ou menos nos moldes do real. Se ela não fizer algo nesse sentido, ela não vai conseguir conter aquela inflação elevada do jeito que está. E não é somente convertendo a moeda, o peso em dólar, que ela vai conseguir isso aí. Ela vai ter um trabalho muito grande para modular isso aí. Talvez um exemplo do Plano Real nosso, que ele foi usado também em Israel em 1986, e o equilíbrio dele foi usado lá na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. São exemplos de hiperinflação em que nós, no caso do real, tivemos que fazer a avaliação desses planos históricos através de assessoria do Banco Mundial e aí praticamos esse mesmo mecanismo que foi usado lá atrás e que funcionou. Eu tenho a impressão que a Argentina teria que para um caminho semelhante numa primeira fase de governo, para depois ir novamente, gradualmente, liberando os preços na sua economia. Exige um grau de humildade grande, né? Para fazer Uhum. isso. Existe um Eu acho grau de que humildade de aceitar aceitar a consultoria internacional, né? Porque se eu também acho não que valeria a aceitar, pena ela ter um tipo pensar. de coisa, apesar É, de ter economistas brilhantes na Argentina, que têm a mesma formação praticamente que os economistas brasileiros, mas talvez um pouco mais de humildade de buscar assessoria é. internacional.
E o Milei não tem o apoio político que o Fernando Henrique e o Itamar Franco tinham na época, né? É O verdade. Itamar e o Fernando Henrique, os dois tinham um belo apoio político, não é verdade? Eu acho que se o presidente atual argentino tivesse uma postura um pouquinho melhor a nível É, político, ele poderia implantar esse processo, e não é, abruptamente, mas é, um processo negociado, conversado isso. com as confederações todas da Argentina. Eu acho que teria um sucesso esse tipo de coisa. Aí nós tivemos alguns sobressaltos na nossa economia, Uhum. e no governo Temer, o nosso presidente, antigo presidente Temer e o Meirelles fizeram o teto de gasto, né? Sim. Colocaram o teto de gasto para tentar controlar a despesa pública, para não estourar o endividamento e nem estourar a relação PIB e endividamento. E parece que esse governo, não parece não, esse governo não aceitou o teto de gasto, achando que iria explodir, e o governo anterior do Bolsonaro explodiu, né, por causa entre outras coisas, da Covid, mas aí trocaram por um sistema novo, né, que é o sistema do arcabouço fiscal, né? O que e agora já estão falando que o arcabouço fiscal também não vai resolver, porque já estão botando na mesa mudanças do arcabouço para o período de 2024, 2025. Qual é a fragilidade do arcabouço? Olha, Ou quais são? o arcabouço fiscal, ele foi muito bem discutido, teoricamente tem fundamentos econômicos, mas, na minha visão, ele peca por tentar somente ter um aumento de arrecadação e não um corte de despesas. Enquanto não tivermos um corte de despesas efetivas, esse arcabouço ele vai ficar balançando. Tem hora que está bem, tem hora que está mal, e não vai chegar a bom termo se nós começarmos a ampliar. Por quê? Porque o aumento de despesas significa que forma? Um aumento de tarifas públicas, um aumento de receita, um aumento total das contas de governo. E as despesas, como é que ficam as despesas? Pois Se não é, tiver um limite de gastos, o arcabouço é. fiscal não vai funcionar. Nós temos é que conciliar um aumento de receita com um corte de despesas efetivo. Se isso não ocorrer, e o governo Lula já deu mostras que não vai ser tão controlado assim, com um aumento do número de ministérios, aumento de despesas efetivas, nós vamos ter muita dificuldade em caminhar com esse arcabouço até o final do governo Lula. Bom, consequência é a inflação? A inflação pode ver que ela sobe um pouco. Nós estamos vendo muito produto na área de alimentos, que é normal isso aí, quando tem safra, entre safra, isso existe, mas o governo tem que modular esse negócio. Ele tem que ter os seus estoques estratégicos para poder funcionar numa época difícil como essa. Por exemplo, nós tivemos uma queda esse ano na safra do arroz do Rio Grande do Sul. O Foi. Rio Grande do Sul é básico no fornecimento de arroz para o Brasil. Então, o Brasil vai ter necessidade, provavelmente, de importar arroz para poder ter uma base de abastecimento tranquila e a população estar bem abastecida. Isso é um exemplo, tá? Tem vários outros exemplos. Isto provoca um aumento na inflação. À medida que você provoca um aumento, que seja pequeno na inflação, você corta a renda do consumidor. E cortando renda do consumidor, como é que você vai aumentar os impostos em cima do consumidor? Fica cada vez mais difícil você ter um aumento de arrecadação no governo. Eu vejo com alguma dificuldade para que o arcabouço fiscal fique em pé, se não houver um trabalho muito forte no corte de despesas, com uma reforma administrativa efetiva do governo. E na reforma administrativa que você encontraria aí para o futuro, ela implica basicamente no quê? Redução do quadro, modulação do salário, previdência pública, ou é tudo isso junto? Olha, é o conjunto de coisas, Ronaldo. Quando nós iniciamos o processo no Real, uma primeira grande medida foi: olha,
não há reajuste para ninguém. Vamos segurar um pouco o reajuste de salário até que esse negócio entre num certo equilíbrio. A outra coisa é uma racionalização dos ministérios. Lógico. O presidente Lula, para administrar 43 ministérios, é muito difícil. Eu tenho certeza absoluta que ele não conhece o que está acontecendo em alguns ministérios. Não é por falta, por falha dele, é porque ele não tem tempo efetivo suficiente e uma equipe de assessores que possa ajudá-lo a conciliar o que acontece nos 43 ministérios. Teria que haver uma racionalização, uma redução efetiva do número de ministérios e aí uma racionalização no corte de gastos como um todo. Se não fizermos isso, o arcabouço fiscal vai ter muita dificuldade em parar em pé. E aí entram outras variáveis que estão dentro do arcabouço fiscal, que é o déficit da Previdência, né? Sim, E a gente sabe que na Previdência tem uma anomalia enorme. Um previdenciário da rede privada com unidade 1, enquanto que o da rede pública, o da área pública, tem um rendimento 8, né? Então, sim, quase 8 vezes o mesmo valor médio que o público recebe em relação ao nosso privado. Nós temos 29 milhões de previdenciários na área privada e 1 milhão na área pública. Só que o maior déficit que tem é na área pública, né? sim, sim. E como é que resolve isso? Porque a turma está falando, tem direito adquirido, mas e aí nós vamos Veja, alongar essa dívida até quando? veja, Ronaldo, nós temos trabalhado, agora uma das minhas funções, eu tenho trabalhado muito na área de previdência e Sim, acompanho muito o que vem ocorrendo nas entidades públicas e privadas de previdência. Aquelas entidades privadas e algumas públicas que constituíram um fundo de pensão sim. e administram muito bem esse fundo de pensão, as coisas caminham naturalmente. A dificuldade é você não ter esse fundo de pensão. Por uma razão muito tranquila, a população brasileira, demograficamente, vem envelhecendo rapidamente. Então, nós temos um número muito grande de pessoas que estão se aposentando e um número menor de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Então, há um desequilíbrio nesse sentido. E o que eu venho sentindo, conversando com as novas gerações, é que muita gente das novas gerações não estão muito preocupados com o futuro da sua vida aposentadoria, da futura aposentadoria. E isso implica em ele não estar preocupado em fazer uma poupança, em fazer alguma coisa, participar de um fundo de pensão, quando na empresa pública ele tem que participar de um fundo de pensão de algumas delas, não de todas. Então, há um desequilíbrio, e se continuar esse desequilíbrio, a previdência pública vai chegar num ponto onde vai ter um problema que o governo vai ter que resolver. Porque as pessoas estão vivendo mais tempo, estão envelhecendo em condições de saúde melhor, e aí o que acontece? A Previdência Pública nossa, que iniciou em 47, hoje nós estamos trabalhando na Previdência Pública com uma tabela de mortalidade do ano de 2000 e nós estamos em 2024. Ou seja, o tamanho médio hoje, a mulher, por exemplo, vive mais do que o homem 8 anos. E hoje, a média nossa entre homem e mulher, o homem vive até os 72, 73 como média, e a mulher até 81, 82. O que ocorre é um negócio muito interessante, que eu digo que é uma tábua geracional, não é uma tábua de mortalidade. Até os 90 anos, a mulher vive mais que o homem. Entre 90 e 100, que é menor o tamanho desse contingente, o homem vive mais do que a mulher. Então, tem que haver uma conciliação entre a tábua de mortalidade normal, que hoje trabalha-se com a tábua de 2000, atualizá-la para 2000, no mínimo a 2020, e conciliar junto com essa mudança geracional. Se nós não fizermos isso, nós teremos aí um clinch muito grande na Previdência Pública daqui a alguns anos.
Então, a receita está na informação de fundos de pensão, né? E Sem melhorar a dúvida, contribuição. E sem uma dúvida coisa, alguma. e você tocou num assunto que é fantástico, eu acho que é um ponto. A nova geração e o meio empresarial tem evitado a contratação por CLT, né? Sim, Eles sim, têm passado tudo para MEI, né? MEI, o PJ, é a sim, pejotização de tudo. É uma força inevitável porque é a sobrevivência da própria empresa. Não é também que o empresário é sim, ruim, o empresário não tem condição, está todo sim. exprimido, né? Isso também diminui a renda do INSS ou não, Milton? Diminui pelo seguinte: você vai ter um aumento de gastos no INSS. Porque a pessoa, ao invés de entrar neste plano, ele acaba sacrificando mais o SUS. Então, você vai ter uma demanda muito maior no SUS, o governo vai gastar muito mais em saúde, com pouca eficiência, e o pessoal vai tendo uma dificuldade. Então, você vai congestionar cada vez mais a área da saúde aqui no Brasil. E tudo isso faz parte do complexo da Previdência Pública. Então, nós temos que efetivamente fazer uma revisão séria nesse processo todo, sem dúvida alguma. O governo está tentando fazer agora, através da Previc, que é o órgão do Ministério da Previdência, que está cuidando do assunto dos fundos de pensão, etc., com uma equipe muito boa, que está tentando reorganizar não só essa área da Previdência, como a área de saúde também, como consequência, tá certo? A área de saúde sofre muito a consequência da previdência mal conduzida. Então, as coisas são coisas que, numa estrutura governamental, faz parte da reforma administrativa. Este ponto é um ponto Esse crítico é da crítico, reforma né? administrativa. Outra coisa que tem incomodado bastante a economia é o déficit relacionado à prática dos incentivos fiscais ou dos subsídios fiscais, né? Os, a prática da renúncia fiscal tem causado aí um rombo de 540 bilhões de reais anualmente. E a Uhum. gente não encontra nenhuma justificativa razoável para continuar com esse número. E a gente não sabe qual é o benefício que esses 540 bilhões realmente trazem para a economia e multiplicam, faz a economia crescer. Eu venho de uma área que usa incentivos fiscais e a gente vê o seguinte, tem muita pagelança, né? Mas nenhuma Uhum. coisa real, fala, olha, não, é o benefício, a gente faz isto com esse dinheiro, né? A gente não encontra isso. Não está na hora da gente rever a isenção, a renúncia fiscal? Eu acho que está na hora de passarmos um pente fino nisso aí. Completamente. Por exemplo, toda vez que você fala alguma coisa sobre a Zona Livre lá de Manaus, é um turbilhão de pressão de todo mundo em cima desse negócio. Será que não está na hora de nós fazermos uma seletivação na Zona Franca de Manaus? O que efetivamente está trazendo de retorno para o Brasil? Que efetivamente está trazendo de retorno para a sociedade brasileira ou só um retorno para a sociedade amanauense? É uma questão que nós temos que fazer. Um incentivo fiscal brutal em cima da indústria automobilística, que vem há muitos anos tendo esse benefício fiscal, faz sentido? Será que vale a pena nós mantermos todas essas fábricas aqui no Brasil, gerando um mínimo de emprego? O que, na realidade, as novas fábricas modernas do Só setor robô, né? automobilístico são automatizadas, são robotizadas. Então, qual é a geração de emprego que isso traz? Eu acho que no Brasil nós temos que fazer uma avaliação muito grande do seguinte: o que traz de emprego direto, vale a pena rever o benefício. O que não Pois é. traz de emprego direto, não vale a pena ter benefício fiscal. Excelente critério. Tem que Excelente tomar uma critério. decisão nesse sentido. Eu posso dar um exemplo para você, mais simples até, no agronegócio. Você pega o agronegócio na região do Centro-Oeste, tá claro? É uma maravilha, mas é totalmente tecnológico. Você não usa mão Totalmente. de obra. Aí você pega
a produção agrícola numa zona de montanha, se não Sul de tiver mão de Minas. obra, se não Sul tiver de mão de obra Minas. efetiva, não faz trabalho. Só que o sistema de financiamento na agricultura é o mesmo, tanto no Centro-Oeste como na zona de montanha. Não faz sentido, Não porque a faz. zona de montanha emprega muito mais mão de obra do que na zona lá, onde é com equipamento. É uma maravilha, mas vamos conciliar essas coisas. E aí você estaria revisando quais são os benefícios fiscais que realmente conta. O que nós precisamos de benefício fiscal? É geração de renda, mas é geração de emprego muito mais importante do que a geração de renda. Concordo plenamente. Inclusive, Eu não acho que só é, essa revisão é que tem que ser feita. e você pegou o lado, tem um lado de relevo e tem o lado do tipo de produção, né? A produção agrícola de fruta, ela Sim, é colheita, é na mão, é né? isso, é mão de obra direta. E não é nem montanhoso também. Muitas vezes nem Sim, é montanhoso, é precisa da mão de obra, você pega a né? laranja aqui no estado de São Paulo, você Pois pega a é, maçã lá em Santa Catarina, é mão de obra é. intensiva. Mão de obra Eu acho que intensiva. teria que ter um benefício efetivo para aqueles setores que têm mão de obra efetiva, que usam a mão Perfeito, de obra, e um incentivo menor para quem usa a tecnologia. Eu acho que perfeito. são discussões aí que a sociedade brasileira tem que comprar esse tipo de discussão. É uma coisa incrível, né? Aí o pessoal fica discutindo perfumaria, né? Nós temos É tanta coisa verdade. importante. E uma das coisas também que as pessoas não enxergam, que Uhum. dentro dessa vamos dizer, problemática brasileira, que tem muita, como diria o nosso antigo prefeito de Paraguaçu, tem muita solucionática, né? Então, aí você pega saneamento básico, Sim, né? Saneamento básico. Uns dizem que a gente tem 100 milhões sem esgoto, sem tratamento de esgoto. Outros dizem que é 40. Uns dizem que tem 33 milhões sem água tratada. Outros, esse aí é o número, pelo menos, base, né? uhum. Mas o impacto disso no SUS é imenso. Sem O dúvida. impacto disso no nosso sistema industrial, negocial, seja no comércio ou nos serviços, as pessoas faltam porque passam mal, né? Sim. Então, tem é grave, as pessoas faltam ao trabalho porque adoecem, né? Ou seja, isso congestiona o sistema de saúde. Novamente, Isso, jogamos para o sistema de saúde os problemas que seriam diferentes do sistema de saúde. E ela fica concentrando um monte de problemas derivados, que chegou a ela em função de má condução de determinados programas. O Estado de São Paulo está tentando desenvolver um programa na área de saneamento muito bem conduzido. Se discute muito sobre a privatização da Sabesp, é uma discussão sem fim. E há uma discussão que valeria a pena, para valer, sentar e ver o que nós queremos. Como é que fazemos aqui em São Paulo? Não precisa ir longe, na Grande São Paulo. Qual que é a maior contribuição de esgoto para o Tietê? A cidade de Guarulhos, exatamente. que é a maior cidade, segunda cidade maior do estado de São Paulo. Aí você É, pega o ABC, muito joga também o sistema de esgoto. Ou seja, há uma previsão do governo com essa nova lei do saneamento para que até 2033 nós estaríamos com 100% de água. E estaríamos em torno de 65% a 70% de esgoto no Brasil inteiro. Eu vejo isso com muita dificuldade. Não vai haver dinheiro para fazer o investimento necessário se não trouxer o setor privado de maneira séria para dentro desse segmento. Não há como os entes públicos, seja federal, estados e municípios, investirem nessa área aquilo que é necessário para atingir essa meta universal em água, sem falar em esgoto ainda. O governo do Estado de São Paulo está tentando, através de um planejamento muito bem feito pelo atual governo, que já vinha de governos passados, mas está sendo consolidado nesse governo, onde o governo chegou à conclusão no Estado de São Paulo que não vai ter capacidade financeira para fazer o que ele tem que fazer para reduzir
de 2033 para 2029, 100% de abastecimento de água. Então, vai ter que trazer o setor privado junto para tentar atingir essa meta, senão não chega lá. Imagine alguns estados brasileiros que não têm a capacidade financeira que tem o estado de São Paulo para atingir uma meta nesse sentido. Vamos ter muita dificuldade se não trouxermos o setor privado para dentro desse programa. O Trata Brasil indica que nós vamos conseguir, daqui a 170 anos, chegar na meta de 2033, porque do jeito que está, não tá evoluindo a 1,2, 1,3 por ano. É isso. Você precisa colocar 70 bilhões por ano, eu estou colocando 17, É isso aí. 20. É isso mesmo. Se não trouxer capital privado para dentro do segmento, nós não atingimos a meta em 2033 e não atingimos a meta até 2050, a nível Brasil. A nível do Estado de São Paulo, eu acho que a gente tem condições de atingir a meta que está sendo programada aí, por causa da capacidade financeira do Tesouro do Estado de São Paulo também. E capacidade técnica, né? Porque Sim. Eu acho que a das Sabesp, empresas. a Sabesp é uma escola na área de saneamento para o Brasil inteiro. E tem outras empresas muito boas em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, até na Bahia, empresas boas com gente competente para poder fazer esse saneamento definitivamente ser uma coisa séria e conveniente para qualquer governo. E o Brasil está precisando muito disso para diminuir um pouquinho a pressão sobre a área de saúde do governo. São segmentos. Isso é reforma administrativa, Ronaldo, na minha visão. O resto é muita perfumaria, muita coisa que tem por aí e não tocam nas partes essenciais que são fundamentais para o Brasil. E agora vamos falar um pouco do que será essa reforma tributária, que foi aprovada, assim, de uma forma genérica no final do ano passado e agora vai entrar na realidade, né? Sim. Com a regulamentação. E a gente está vendo aí que está todo mundo tentando salvar o seu, né? Todo mundo aí puxando do lado, puxando do outro. E como é que vai dar esse... Qual é a resultante nesse novo embarque? Porque aí já não... Todo mundo briga por qualquer coisa, né? É verdade. Ronaldo, a minha visão é o seguinte: foi muito importante a aprovação da reforma tributária. Vamos partir desta premissa, que era um assunto que vinha rolando no governo desde a época que a gente estava lá, várias vezes tentamos fazer alguma coisa e nunca conseguiu-se. Então, é importante o marco da reforma tributária. Agora, nós vamos ter seguramente um conflito dessa reforma tributária entre federal, estadual e municipal. Porque a reforma, da forma que ela foi feita, é uma centralização no governo federal. E essa centralização vai ter muita dificuldade na distribuição para estados e municípios. Porque aquela comissão que estão formando, faz parte da reforma tributária, vai ter 27 representantes de estados, 27 representantes de município e 27 representantes do governo. Como é que pode um conjunto de pessoas, pode ser gente da melhor qualidade, sem problema nenhum, mas chegar a um consenso? O governo federal hoje, na minha visão, através dos seus órgãos normativos, a Receita Federal, o Tesouro Nacional e o Banco Central, tem plena condição de dizer, olha, a arrecadação é essa, a distribuição será essa, nos primeiros 10 anos vamos soltar uma distribuição assim, 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 e aí depois os outros 10 é uma nova discussão que nós vamos ter. Não precisa reunir ninguém. Os próprios órgãos de governo, com a competência que tem hoje, pode chegar e formular uma proposta adequada dessa distribuição. E aí submeter a um conselho desse para poder discutir os detalhes. Mas, vamos dizer, 90% estaria resolvido só com os órgãos do governo, sem necessidade de envolver política nesse sentido aí. Se não fizer isso aí, nós vamos patinar muito, porque deixou em aberto, por exemplo, as alíquotas
Isso. Os estados podem mexer nas alíquotas, os municípios podem mexer nas alíquotas. E como é que vai? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo e abro um escritório da mesma empresa no interior. Aqui eu vou pagar 5% de ISS e lá vou pagar 1% de ISS. Só que o Continua a meu guerra trabalho é fiscal. feito aqui em São Paulo. Continua a guerra fiscal. Continua a guerra fiscal. Esta vai ser, na minha visão, um dos maiores problemas na implantação da reforma tributária. Por isso que eu acho que, de forma indireta, os órgãos governamentais teriam plena competência entre Banco Central, Tesouro Nacional e Receita Federal de fazer essa distribuição. Faz a primeira distribuição, solta para frente e aí começa a fazer os equacionamentos. Os ajustes, né? É isso. Os ajustes, faz os Se não ajustes fizer isso depois. aí, não vai funcionar, Ronaldo. Vai ser uma coisa permanente. Quem vai ganhar muito dinheiro com isso são advogados tributaristas, que vão ter que conciliar essa guerra toda aí entre municípios. Eu andei conversando com prefeitos aqui nesse espaço que você está participando hoje. Sim, O prefeito de Agudos sei. tem a Dexco, que é a antiga Duratex, Sim, e a Brahma. sim. E eles, então, são exportadores e recebem muito dinheiro de ICMS. Sim. Agora, como consumidores, são baixos, porque a população é de 30, 40 mil habitantes. Exatamente. Então, eles estão encurralados, né? E aí, quando você fala para nós aqui, olha, vai ter quase 90 pessoas, né? 90 e poucas pessoas num comitê, não vai dar nada, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. E se começar a jogar com maioria de coisa, São Paulo, o Sul e Sudeste perde todas, né? Perde todas. Não, e Não tem vez. você tem que ver o envolvimento político nesse comitê. Você tem toda a razão, mas é insano a fazer isso daí tem que botar gente técnica, diminuir o político para diminuir o impacto econômico, porque pode fazer uma tamanha confusão na arrecadação dos estados e municípios que para arrumar pode demorar 10 anos. É isso aí. Por isso Não que eu é? acho que o governo federal tem plena condição de colocar uma regra nisso aí para ser discutida. É o Congresso, né, também, né? É o Congresso também, o Congresso participando disso. Mas vamos dizer, ele tem condições de submeter ao Congresso. Isso aí, olha, nós achamos que isso é a melhor distribuição que pode ser feita da reforma tributária. Eu acho que foi um avanço muito grande. Mas Não, foi um vamos ter avanço na tempo parte aí de para... origem, né? De origem para destino foi a melhor parte. E Sim, agora eu não entendo, e você poderia nos explicar, por que tanta preocupação das alíquotas? Porque acontece o seguinte, se eu sou um recolhedor do Estado, eu não tenho que me preocupar, porque eu estou recolhendo e repassando, né? Porque sim. todo mundo fica disputando, eu quero uma alíquota menor. Não, eu não entendo, porque todo mundo pagar e ter uma alíquota de 15%. Acabou. E todo mundo pagava igual. Qual é o problema, Milton? O Ronaldo, há um sonho de uma noite de verão de boa parte dos prefeitos, que eu tive também muito contato com prefeitos ao longo desses anos todos, de que, à medida que ele baixa a alíquota, ele vai trazer indústria para lá, ele vai trazer serviços para lá, ele vai aumentar a possibilidade de mão de obra no seu município. Agora, tem município que não tem a menor vocação, não tem a menor condição de você chegar e falar, olha, eu vou pegar a Fiat, vou pegar a GM e vou levar para o município do Nordeste. Eu vi coisas no Nordeste, na época do Plano Real, quando nós tivemos oportunidade de visitar o Brasil inteiro. Seguinte, uma cidade a 130 quilômetros de Recife, uma fábrica de autopeça. Vai funcionar essa fábrica de autopeça? Não. Ela vai vender para quem? Então, através de um incentivo fiscal para o Nordeste, o empresário, na melhor boa vontade, montou essa fábrica. Vai vender para quem? Vai trazer para São Paulo? O custo do frete já elimina a vantagem comparativa dele. Então,
Essas coisas têm que ser revisadas numa reforma administrativa ampla. Olha, meu filho, aqui não vai dar. Por quê? Porque não tem condições. O seu setor industrial está centralizado em A, B e C. Bota lá e você tem condições de implantar. Aqui não vai dar. Aqui vamos ver qual é a possibilidade. Aqui, na região do Crato, Juazeiro. em Juazeiro do Juazeiro, Ceará. o que cabe lá no Ceará? Cabe isso? Aí sim, vamos ter algum incentivo. Se não tiver, não tem condições nenhuma. É. Nós tivemos uma experiência como abastecimento e preço interessante. Quando estava trabalhando com isso, nós fomos fazer uma visita lá no Ceará. E no Ceará estava tendo um problema de alimentos, de alimentação, faltando algum tipo de comida naquela região, tá certo? Eu tive até a tristeza de ir de Fortaleza a Canindé, vendo gente pedindo comida na estrada. Quer dizer, aquilo me deu uma sensação muito ruim, tá certo? E aí fui visitar ali a usina de Oroz, a represa de Oroz. Uma maravilha. Uma represa maravilhosa. Só que em volta da represa, boa parte da represa, plantado cana. Ótimo, não tem problema nenhum, faz parte do processo econômico. Agora, por que não reservar 100 metros, 200 metros em volta da represa para plantar alimentos? Lógico. Então, são coisas assim que eu acho que tem que fazer uma revisão um pouco maior aí no país para que a gente tenha uma sociedade justa e equilibrada. Então, são coisas, às vezes a gente vê muita perfumaria, muita falação de pessoas que não botaram o dedo lá para sentir efetivamente como é que roda a economia no Brasil. E eu, na minha responsabilidade de abastecimento... Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre essa parte de desequilíbrios e essa parte já temos algumas orientações, mas eu estou muito preocupado com a alíquota. Sim. A alíquota do imposto está absolutamente... a gente não sabe o que vai ser. Uns falam em 31, outros falam 25, outros falam 27. Aí, Ronaldo, aí é que vai estar a guerra. O problema é o seguinte, eu participei de algumas reuniões aqui na Fiesp, em São Paulo, discutindo um pouquinho a questão da reforma tributária, inclusive a nível dos supermercados também. Havia um certo consenso que a alíquota média desse IVA não deveria ultrapassar 25%. Hoje nós já temos gente falando em 31, 32, entendeu? Enquanto é uma loucura, né? Enquanto nós não chegarmos num consenso disso aí, nós vamos ter uma guerra fiscal efetiva. E aí, quando você desce a nível de Estado, no ICMS, e depois desce a nível de município, no ISS, então a coisa começa a ficar cada vez mais complicada. Nós vamos ter, na minha visão, até ajustar isso aí, muito tempo para ajustar entre municípios e depois entre estados. O CONFAS, que deveria fazer a mediação dos secretários da Fazenda estaduais, como a decisão do CONFAS é por unanimidade, e nós sabemos que, a nível de governo, unanimidade é burra, e você não consegue acertar as coisas nesse nível. Se você não acerta a nível dos secretários de Fazenda estaduais com o ministro da Fazenda, imagine a hora que você desce por 5 mil e poucos municípios do Brasil. Fica bem mais complexo. Mas eu acho que nós temos que acreditar que a reforma foi boa, veio para valer, e nós temos que adaptá-la. Nós temos aí, no mínimo, 5 anos para fazer esses ajustes aí, na minha visão. Muito bem, Milton, foi muito agradável a sua conversa aqui com a gente, um momento democrático. Fica aberto para vocês falar as últimas palavras aqui e já convidá-lo proximamente, quando avançar esse assunto da reforma tributária ou possivelmente uma reforma administrativa, a gente voltar a convidá-lo para conversar. Por favor. Ronaldo, muito obrigado aí pelo convite. Para mim foi uma honra revê-lo. E aí espero que eu tenha trazido algumas sugestões, algumas ideias para ser discutidas aí. E creio que, se a Argentina ficar um pouco mais humilde,
Eu acho que ela poderia copiar um pouquinho o Plano Real, que eu acho que daria certo na Argentina também. No mais, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais, Milton. Comentários e entrevistas sobre política.